Cássia, Daiane, Bruno, Igor com I, Arthur. Boa noite para todo mundo. Deixa eu ver se tem mais gente aqui querendo entrar. Cássia, Marisa. Bem-vindos, pessoal, à nossa aula de Direito Civil 4. Hoje é dia 9 de junho de 2020. Hoje é a primeira parte da nossa aula. Nós estamos falando sobre modos de aquisição de propriedade imóvel, certo? E a gente está vendo o uso capião, a última forma de aquisição de propriedade imóvel. E hoje a gente finaliza, se Deus quiser. Bom, quero falar para vocês algumas formas mais de uso capião, formas super interessantes que eu acredito que você nunca ouviu falar. Na última aula, se eu não estiver enganada, a gente viu até o uso capião urbana familiar, que é aquela onde a prescrição aquisitiva é só de 2 anos. Né, uma inovação aí do Estatuto da Cidade, com o Código Civil, enfim. Bom, só para a gente dar uma relembrada aqui, pessoal, uso capião nós sabemos que é um modo de aquisição de propriedade imóvel, onde a declaração desse direito, que direito? De propriedade, de domínio, direito à propriedade do imóvel, direito ao domínio do imóvel. Essa aquisição, essa declaração de direito à propriedade, ela existe se o possuidor conseguir comprovar que desenvolve uma posse daquele imóvel. E nós vimos que em todos os tipos de uso capião, essa posse, ela deve ser exercida com o ânimo de dono, com a intenção de dono, como se proprietário fosse. Então, o possuidor está ali naquela terra, agindo como se proprietário fosse. Mas não basta que ele haja como se fosse o dono. Ele também precisa exercer essa posse de forma mansa e pacífica. O que é a posse mansa e pacífica? Aquela onde não existe oposição, não existe contestação. O antigo possuidor ou o próprio proprietário do imóvel não reivindica a posse. E essa posse, dentro dessas características, onde o possuidor age como se o proprietário fosse, essa posse é mansa e pacífica. Essas características, elas têm que ter uma continuidade ao longo do tempo e um determinado tempo mínimo. Então, se faltando ali 1 ano para o possuidor conseguir o tempo de posse que enseja uso capião, lembrando que esse tempo de posse mansa, pacífica, como se proprietário fosse, esse tempo de posse ele é chamado de tempo de prescrição aquisitiva, ou seja, com o tempo, com o desenrolar do tempo, o possuidor adquire o imóvel. Basta ele pedir a declaração desse direito ao juízo. Mas, se ao longo do tempo ele for ali, ele ter essa posse reivindicada pelo proprietário, faltando 1 aninho só para cumprir o prazo, já era uso capião, já era direito à aquisição. É por isso que essa posse tem que ser ininterrupta, porque tem que ser ali o prazo descrito na lei cumprido de forma ininterrupta. Se houver vamos supor aqui, que ele pleiteia uma uso capião urbana, que é aquela especial que só exige 5 anos de posse. Ele está ali há 4 anos. O possuidor está exercendo posse há 4 anos. Se no 4º ano houver uma reivindicação dessa posse por parte do proprietário, já era. Interrompeu a posse. Aí sabe o que vai acontecer? Essa posse vai ter sido reivindicada, ela vai ser disputada e o possuidor não pode alegar direito a uso capião.
Agora, se finalizar ali a reivindicação do imóvel por parte do proprietário, aí vai ter que começar a contagem toda novamente, para lá na frente, ele com 5 anos, pedir a usucapião urbana, a usucapião especial urbana, ok? Então, gente, essa posse tem que ser ininterrupta. A Cássia está me avisando aqui que tem gente querendo entrar, ok? Boa noite a todos que chegaram. Sejam bem-vindos, tá? Então, vamos lá. Agora que a gente já fez essa recapitulação do que vem a ser a natureza, as características dessa posse, quem seja usucapião, vamos lembrar, a gente já viu a posse, quem seja usucapião extraordinária, que é aquela geralzona de 15 anos. Nós vimos a usucapião ordinária. Nós vimos a usucapião especial. A usucapião especial pode ser urbana e rural. Lembra? A usucapião rural, ela é aquela onde o imóvel tem que ser rural, é por isso que leva esse nome, né? Só que ele tem um limite máximo de tamanho. O imóvel rural tem que ter até 50 hectares de tamanho. E a usucapião urbana, o imóvel tem que ter até 250 metros quadrados. E em ambas as usucapiões, o possuidor não pode ter outro imóvel, seja ele urbano ou rural, beleza? É uma usucapião voltada para moradia, para dar dignidade, moradia para aquelas pessoas que estão ali exercendo a posse há 5 anos no imóvel. Tá? E aí, dentro da usucapião urbana, nós vimos que ela se desmembra em outras. Quais são os tipos de usucapião urbana? Nós vimos que a urbana, ela pode ser individual. Nós vimos que a urbana pode ser familiar. Inclusive, gente, a familiar ela é uma exceção ao prazo da usucapião urbana, porque, regra geral, usucapião urbana, todo tipo de usucapião urbana é de 5 anos. O prazo de prescrição aquisitiva da usucapião especial urbana é de 5 anos. A rural também. Só que a familiar, o prazo de prescrição aquisitiva é de só 2 anos, que é aquela onde existe coproprietários. Um dos cônjuges ou um do casal que vive união estável saiu de casa voluntariamente e o coproprietário permaneceu ali. Se ele ficar ali por 2 anos sem o outro reivindicar o imóvel, a partilha, ele pode pedir usucapião urbana familiar. É a única que tem esse prazo aí de prescrição aquisitiva de 2 anos. Todas as outras urbanas, todas as outras usucapiões urbanas tem o prazo de 5 anos. E vamos dar continuidade, então. Nós vimos a usucapião urbana individual, a familiar, e agora nós vamos ver a urbana coletiva. Essa eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. Urbana coletiva. Pessoal, o próprio nome já diz, usucapião coletiva. Por quê? Porque é um grupo de pessoas. Aquela usucapião daquele imóvel é um imóvel só para um grupo de pessoas. Como que acontece? Invasões, tá? Favelas, onde em um lote existem várias famílias, em um imóvel existem várias famílias, aquelas barraquinhas ou até construções, só que não tem como individualizar o imóvel, porque na ação de usucapião vocês vão ver um dos requisitos é o que é a individualização do imóvel. Como
faço a individual, eu preciso mostrar para o juiz qual é a extensão do imóvel, quem que são os confinantes, quem que são os vizinhos, quem que são os proprietários dos imóveis que confrontam com aquele imóvel. Mostrar essa extensão. Até mesmo, pessoal, sabe por que é importante essa extensão? Porque se eu pedir uma usucapião especial, eu preciso comprovar o quê? 5 anos de posse. E se for urbana, tem que ter o quê? No máximo 250 metros quadrados. Como que eu vou provar esse tamanho do terreno para o juiz? Você acha que o juiz vai sair do gabinete dele e vai lá medir? Para saber se você está merecendo a usucapião urbana? Não. Você que tem que provar para ele que aquele imóvel que você pleiteia a usucapião tem aquela extensão. Como que você vai fazer isso? Através da planta, sabe? Não é a planta que faz fotossíntese, não, gente. É aquela planta, aquele projeto. Você já viu o arquiteto que faz o projeto de reforma ou até de construção? Ele não pede a planta do apartamento, da casa, que determina ali toda a metragem daquele lote, daquele imóvel que está ali? Pois bem, é uma forma do autor da ação de usucapião demonstrar para o juiz qual é a metragem, ou seja, individualizando aquele bem, mostrando para o juiz onde que ele se encontra no espaço, o endereço, qual que é a metragem, quem que são os confrontantes. Então, é um pressuposto da ação de usucapião que o bem seja individualizado. Mas na usucapião coletiva não dá para fazer isso. Por quê? Porque é um imóvel só. É um imóvel só. Existem várias famílias, tem várias pessoas disputando o mesmo imóvel, mas um tem aqui 2 metros quadrados, um tem 10 metros quadrados do imóvel, o outro tem 15, o outro tem 7. Como que essa pessoa ia entrar com uma ação de usucapião sozinha, se a parte dela, a parcela dela daquele imóvel é uma partícula que não dá nem para ser individualizada? O imóvel que vai ser o usucapi dele é muito maior. É aí que entra a usucapião coletiva, urbana coletiva. Onde que está o fundamento jurídico dessa modalidade? No Estatuto da Cidade. No Estatuto da Cidade, lá no artigo 10, fala dessa usucapião coletiva. Tá? Então, a modalidade onde as áreas urbanas ocupadas por população de baixa renda podem lançar mão para adquirir moradia, para adquirir a sua moradia naquele lugar. E não dá para identificar individualmente qual que é o terreno de cada um. Se desse, aí não precisaria ser a urbana coletiva. Bastaria aquela família ou aquele possuidor individualizar o patrimônio, o imóvel, e proceder ao usucapião urbana individual, que a gente estudou aula passada. Pois bem, lá no artigo 10 do Estatuto da Cidade, que inclusive eu deixei no seu material, que se não tiver lá no seu portal do aluno, eu vou colocar agorinha depois da aula, diz que a área urbana tem que ser de no máximo 50 metros quadrados, 250 metros quadrados por possuidor, tá? Então, nenhuma das parcelinhas ali do imóvel, imagine você um imóvel aí de 1.000 metros quadrados, com várias famílias. Cada parcela tem que equivaler à proporção de 250 metros quadrados por possuidor, não pode passar disso. Porque senão fugiria à natureza da usucapião urbana, gente. A usucapião urbana é aquela que é para dar moradia e no máximo de 250 metros quadrados. Então, mesmo que sejam várias famílias, não dê para limitar o terreno, a parte de cada um, essa parcela no final não pode ultrapassar 250 metros quadrados. E o período também de prescrição aquisitiva é o mesmo, 5 anos. A única diferença aqui, pessoal, é que é um grupo de pessoas que vai usucapiar o mesmo imóvel. E cada um vai ter a sua parcela ali, mas essa parcela não pode ser individualizada. É a única diferença da usucapião urbana individual.
A individual é uma só pessoa porque ela consegue individualizar o imóvel, que tem que ter até 250 metros quadrados de extensão. Já a coletiva não, são várias pessoas que querem uma parcela de um imóvel e essa parcelinha de cada uma dessas famílias não pode ser individualizada, porque elas são bem menores do que o imóvel em si. Essa modalidade visa também a regularização de áreas de favelas ou de aglomerados residenciais em condições de legalização do domínio. Então, o Estado quer legalizar essas moradias que já estão ali há muitos anos. E, óbvio, gente, tem que ser de terreno particular. Lembre-se, terreno público não pode ser objeto de uso capião. Não se esqueça disso. Uma pergunta para vocês. Terreno público pode ser desapropriado? Quem lembra? A gente já estudou desapropriação, hein? Vocês lembram? Fala aí, sim ou não? No bate-papo. Eu tô sozinha aqui, gente? Ah, tá, Daiane, vou repetir. Um terreno público não pode ser usucapido, mas ele pode ser desapropriado? Então, eu posso desapropriar um ente público de um terreno público. Eu não. Mas, então, quem que pode, Gabi? Gente, só pode ser desapropriado por outro... Caiu na prova? Caiu? Eu nem lembro. Isso, Gabi. Só pode ser desapropriado por outro ente público e tem que obedecer a hierarquia. Só o ente público hierarquicamente superior pode desapropriar outro ente público. Por exemplo, o nosso governo federal pode desapropriar o Estado, mas o Estado não pode desapropriar o ente público federal, porque ele é hierarquicamente superior. Tá? Então, só nessas condições. Mas usucapir nunca, um imóvel que é do domínio público, do ente público, nunca, never poderá ser. Gente, gente do céu, será que mostrou aí no vídeo? Eu subi na blusa aqui para arrumar calça, mostrou minha pança, será? Socorro. Precisando de dieta. Não desmaiem com o tamanho da pança que apareceu aí, se apareceu. Ok, gente? Então não confunda desapropriação com usucapião, pelo amor de Deus. Usucapião não pode ser contra bens públicos, nunca na vida. Desapropriação pode, desde que o ente que esteja desapropriando seja um ente público hierarquicamente superior. Ô, Lucas, você me respeita. Ele falou que eu tô tão gorda que a tela do celular dele trincou, gente. Ainda bem que dá tempo de mexer nas notas ainda. Ó, falar nisso, gente, na segunda parte dessa aula, eu vou falar para vocês prestem muita atenção. Eu vou contar para vocês como que eu fiz a contagem da nota da AD e da prova. Da prova vocês já sabem, mas da AD principalmente, tá? Então, vocês fiquem ligados que na próxima parte dessa aula, quando a gente voltar, eu vou falar sobre isso. Por quê? Porque senão, gente, amanhã vocês vão estar tudo me perguntando, professora, por que eu tirei essa nota de AD, tá? Então, presta atenção quando eu explicar para vocês. Não saia da aula antes de eu explicar isso para vocês. Se você tiver que sair, você pede depois alguém, um aluno que esteve na aula para te explicar, tá? Pois bem, continuando aqui. Foram ótimas as notas, gente, sério. Eu super amei as notas de vocês. E agora vai todo mundo lá olhar as notas e me deixar aqui falando sozinho, tenho certeza. Não sei para que eu fui falar, gente. Enfim,
Vamos continuar aqui. Então, essa é a usucapião coletiva do Estatuto da Cidade. E agora eu vou falar de uma usucapião muito interessante. Você sabia que índio, gente, índio pode adquirir propriedade por usucapião? Que babado, né? Pode. Você não sabia disso, não? Índio pode adquirir propriedade por usucapião. O que é índio? O que é índio? Alguém sabe o conceito legal, o conceito que a lei dá para índio? Se alguém souber, escreve aí. Não vem com preconceito, não, tá? Não vem falar bobagem dos silvícolas, não. Olha só. Se você for lá no Estatuto do Índio, no artigo 3º, Arthur, você viu isso no meu Instagram? Não, gente, o Arthur tá falando isso porque ontem eu tava dando uma atualizada nessa aula de vocês, aí eu fui pesquisar na lei, né, o conceito atualizado de índio. Atualizado assim, a lei é antiga, mas não mudou nada no conceito de índio. Aí eu fui perguntar ao meu pai ele tem Alzheimer e tal, e aí eu perguntei para ele, o que que é índio? E filmei. Aí ele falou assim, índio é o ser humano que nasce e vive no mato. Eu achei tão engraçado. Ele, assim, ele tem uns flashes de memória, de cognição muito interessantes. Eu fiquei chocada. Que às vezes ele não lembra nem meu nome, tadinho. Aí, só que, assim, ele chegou perto, só que no conceito de índio, de acordo com o artigo 3º do Estatuto do Índio, qual que é o número da lei que é conhecida como Estatuto do Índio? Lei número 6.001/73. Olha aí, gente, essa lei é de 1973. Você nem tinha nascido, meu jovem. O Estatuto do Índio existe antes de você ser gerado no ventre de sua mãe. Lá no artigo 3º dessa lei do Estatuto do Índio, a lei traz ali o conceito. Olha só, índio ou silvícola. Índio ou silvícola. Silvícola é o mesmo que índio, tá? São sinônimos. É todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional. Então, quer dizer, são grupos, é um indivíduo que tem uma origem, uma ascendência de grupos que já existiam aqui no Brasil antes das caravanas chegarem aqui. Olha aí, período pré-colombiano, tá? Então, eles já habitavam aqui nas terras brasileiras. Você sabia que o charuto, não sei se vocês sabem, mas eu adoro fumar charuto. Deixa eu falar baixo aqui, senão meu pai escuta e briga comigo. Gente, o charuto, ele foi descoberto por índios. Na verdade, quem fazia charuto eram os índios ali daquela parte de Cuba, enfim. E aí, os colonizadores descobriram esse tabaco, fumado pelos índios, no caso, os cubanos, né? E é por isso que os melhores charutos até hoje são os cubanos, porque a cultura do charuto lá é antiga e o ambiente também, a terra que produz a folha do tabaco, ela é propícia, né? Então, os melhores charutos são os cubanos. Cultura geral é aqui, meus queridos. Não estou incentivando ninguém a fumar, pelo amor de Deus, corta essa parte. Lembrando que charuto não se traga, tá? Não traga charuto. Então, o máximo dá ruim para os dentes. Porque não pode tragar. Se você tragar o charuto, você passa mal, meus queridos. Porque não tem filtro. São igual
minhas fotos do Instagram, sem filtro. Ou mentira lascada, hein? Eu tenho só uns 3 Photoshop aqui de aplicativo. Professora, você é tão diferente nas fotos. Óbvio que eu sou diferente. Você acha o quê? Que eu vou ficar postando foto da espinha que nasceu da ruga? Lógico que não, gente. Meus contatos não são obrigados a ver as minhas feiuras. Só tem essa honra que me conhece presencialmente, no caso de vocês, né? Que me conhecem mesmo como eu sou. Então, gente, índio é esse cidadão que é descendente lá do período pré-colombiano, ok? Essa pessoa pode usucapir, é o chamado usucapião indígena. Sim, tá lá nos artigos 32 e 33. Nossa, tá difícil. Está lá nos artigos 32 e 33 do Estatuto do Índio. 3 pratos de trigo para 3 pratos de trigo para 3 tigres. Pronto, agora eu consigo falar 32, 33. Artigos 32 e 33 do Estatuto do Índio determina ali essa possibilidade de usucapir, do índio usucapir patrimônio. Olha só, artigo 32 do Estatuto do Índio. São de propriedade plena do índio ou da comunidade indígena, conforme o caso, as terras havidas por qualquer das formas de aquisição do domínio. O que é domínio, gente? Propriedade, né? Isso aí é bom, viu? Gente, ótimo presente para prof, hein? Ah, moleque. Eu não fumo muito porque é muito caro e meu salário de professora não dá para comprar. Olha só, então, são de propriedade plena do índio ou da comunidade indígena, conforme o caso, as terras havidas por qualquer das formas de aquisição do domínio, nos termos da lei civil. Gente, onde que está a lei civil, o Código Civil? Então, você sabe o que o artigo 32 do Estatuto do Índio acabou de falar aqui para você? Que é de propriedade do índio todas as formas de aquisição de propriedade descritas no Código Civil. Então, ele pode adquirir o domínio, ele pode adquirir a propriedade do imóvel, desde que esteja previsto no Código Civil. E aí, o artigo 33 dá mais detalhes, presta atenção. O índio, integrado ou não, ou seja, pode ser aquele índio lá que não tem nenhuma influência urbana, como aquele que usa cordão de ouro, relógio iPhone, caminhonete, todos os índios, gente, ó, o índio integrado ou não, que ocupe como próprio, ou seja, como seu, olha aqui, ó, intenção de dono. Lembra da posse que seja usucapião? O cara tem que agir como se dono fosse. Aí o índio integrado ou não, que ocupe como próprio, como seu, por 10 anos. Então, olha aqui, o prazo é diferente, o prazo é de 10 anos. A usucapião indígena só admite prazo de prescrição aquisitiva de 10 anos consecutivos, ou seja, não pode ter interrupção dessa posse. Trecho da terra inferior a 50 hectares, adquirir a propriedade plena. Então, veja bem, o índio integrado ou não, esse que é o termo certo. Não é bom falar civilizado, porque gera uma sensação de discriminação, né? Porque talvez para eles, eles que sejam civilizados e não o contrário. Né? Então, o índio pode estar civilizado, integrado ou não, se ele estiver no imóvel, com a posse do imóvel de até 50 hectares, esse imóvel tem que ser rural, tá? Não é a lei que fala, é a doutrina e interpretação da doutrina e jurisprudência. Se essa terra rural tiver até 50 hectares e a posse for mansa, pacífica, desenvolvida como se dono fosse, esse índio pode usucapir. Olha que interessante, gente. Eu achei o máximo. A competência pessoal é da Justiça Federal. Por quê? Porque o órgão que representa o índio, que ainda não
tem capacidade civil, não é considerado que ele tenha capacidade civil, porque o índio ele só adquire capacidade com 21 anos. Não é o Código Civil que fala isso, é o Estatuto do Índio, tá? Tem que ser lei especial. O Estatuto do Índio dá capacidade para o índio só aos 21 anos. Até lá, quem representa o índio, quem que é? Quem que é? Quem que é? Muito bem, a FUNAI. A FUNAI, que é um órgão federal. É por isso que sempre a competência é da Justiça Federal. Diferente aqui do pessoal que não é descendente de populações pré-colombianas. Né? A gente é a justiça comum mesmo da localização do imóvel para entrar com a ação de uso capião. E é isso, queridos. Deixa eu ver quanto tempo falta para acabar essa primeira parte. Bom, aqui está 4 minutos para mim. Lembrando que eu já volto na segunda parte da aula para fazer chamada e falar sobre a nota de vocês. Então, eu vou esclarecer todas as dúvidas sobre isso e sobre a matéria de hoje, se vocês quiserem, na volta, no retorno da segunda parte da aula de hoje. Ok, pessoal, então, para finalizar os requisitos da ação de uso capião. Agora, todas as ações de uso capião. É óbvio que isso aqui são requisitos gerais e a gente sempre tem que lembrar das exceções. Por exemplo, ao uso capião urbano, ao uso capião indígena, a Justiça Federal, que é a competente para julgar, para processar e julgar os casos de uso capião indígena. Então, já foge da regra geral. Então, a regra geral é o quê? Então, primeiro requisito, fórum competente da localização do imóvel. Só que a justiça, nossa, aqui é a comum. Então, regra geral é o fórum competente da localidade do imóvel. É uma fazenda, é uma casa de Pirenópolis. Qual que é o fórum que responde por Pirenópolis? Lá tem juiz em Pirenópolis, então é lá. É a cidade mais próxima lá que tem um juiz que responde por Pirenópolis e pela cidade. Então é lá o fórum competente, tá? Da localização do imóvel. Sempre, gente, o bem que quer se usucapir tem que estar individualizado no processo. Então, você vai entrar com a ação de usucapião, você precisa individualizar esse bem. Como? Com a planta da área a ser usucapida, tá? Porque ali vai demonstrar a extensão, quem são os confrontantes. Por falar em confrontante, além dessa ação de usucapião ter que ser promovida na localização, no juízo de localização do imóvel, tem que ser apresentada a delimitação, a individualização do imóvel através da planta do imóvel. Os confrontantes têm que ser todos citados, sim. Isso aqui dá trabalho, minha gente. Se você for um advogado que vai entrar com uma usucapião, você presta bem atenção quanto que você vai cobrar. Porque não é um processo fácil. A gente acha que é fácil, mas o que acontece? Você, obrigatoriamente, tem que citar todos os confrontantes. Aí você vai numa fazenda lá no NEM, uma cidade bem longe aqui, calorenta. Gente, como que é o nome? Que tem aquela festa do Moquém, gente, que é do meu amigo Eric. Onde que é a festa do Moquém? Me ajuda? Vocês sabem. O nome da cidade. Isso, meu filho, Niquelândia. Niquelândia, gente. Que cidade longe e calorenta. Mas as pessoas de lá são maravilhosas, tá? Inclusive, eu tenho um amigo irmão que é de lá e ele vai quase todo fim de semana pra lá. Aí você me pega uma fazenda para usucapi lá em Niquelândia. Aí você tem que citar todos os confrontantes. O oficial de justiça, às vezes, o confrontante aí é no meio rural. Aí, ó. Então, Claudinei, você sabe que o pessoal lá é gente boa. Aí é no meio rural. Por que que eu sei? Porque uma vez, gente, eu trabalhei no escritório, isso tem um tempo, que a gente entrava com a regularização dos assentamentos. Super interessante. Você vê eu de salto descendo na funda, no assentamento do Sem Terra. Isso era o quê? 2014? E fazendo ali
nome, sobrenome, tal, não sei o quê. E isso porque a gente ia advogar para eles regularizarem a posse deles no INCRA, daquele imóvel que eles estavam ali, né, assentados. E aí, o que acontece? Você tem que, numa situação dessa, onde você vai entrar com o usucapião daquele terreno, você precisa citar todos os confrontantes. Aí o confrontante você não acha. Você não acha o cidadão que está ali, que é o vizinho, você não acha. Aí o oficial de justiça te cobra. Se ele for casado, o cônjuge também, ó, o confrontante tem que ser citado na ação de usucapião e se for casado, o cônjuge também. Aí o oficial de justiça, ele vai lá uma vez para citar os dois, mas ele cobra 2 locomoções. Queridos, você tem que pagar 2 vezes para o oficial de justiça fazer uma viagem, simplesmente porque ele vai citar 2 pessoas. É uma coisa assim que você vai viver na advocacia, você vai ver que tem coisa que a gente fica indignado. Mas acontece. E ai de você se você reclamar. Ele chega lá. Assim, tem muito oficial de justiça, gente, que é gente boa, honesto. Mas se o oficial de justiça quiser falar que foi lá 5 vezes e não encontrou, você vai ter que ficar pagando para ele o tempo inteiro até ele resolver achar. Então, o que é interessante? Gente, olha, vocês estão ativando o som de vocês aí. Então, o que é interessante fazer? Ir com o oficial de justiça, tá? Para não correr o risco dele não achar